Ok. Mas é o homem do momento, não brinca. Não digam isso. Este senhor gosta muito do mercado de code-driven, percebes? Mercado de balcão organizado. Sim. Foi uma boa sabia ideia. Sejam a mais este webinar. Estamos no ar, acredito eu. Sejam bem-vindos a este segundo webinar promovido pela Media Room. Agradeço a presença de todos. Vamos ter nas próximas horas um debate sobre o tema o estado do programa de privatizações. Vamos navegar um pouquinho sobre os principais caminhos, sobre o roadmap deste programa de privatizações que já se encontra em curso. Para isso, temos como convidados o Dr. Ednilson Souza, responsável pelo setor financeiro do grupo técnico do programa de privatizações. Temos também conosco, já agora, boa tarde, Dr. Ednilson. Muito boa tarde, André. Muito obrigado pelo convite. Temos também o administrador executivo da Bodiva, Odair Costa. Muito boa tarde. Muito boa tarde, André. Agradeço o convite e muito boa tarde aos colegas de painel e também aos internautas que nos acompanham. E temos conosco também, por fim, o Dr. Vamilson, que é o nosso representante da Comissão do Mercado de Capitais, o diretor do Gabinete. Muito boa tarde, André e colegas e ouvintes, e mais uma vez obrigado também pelo convite feito. Fantástico. Caríssimos, a todos que nos acompanham, muito obrigado pela preferência, por optarem nesta hora a escolher o canal da Media Room para obter mais informações. Técnicos, parece que estamos a experimentar situações não muito calculadas. Estamos com dificuldades de acompanhar os nossos participantes.
a experimentar situações não muito populares. Temos dificuldade de ser acompanhado. Já temos os participantes. Ora, viva, penso que estamos de volta. Ok. Doutor Ednilson, já consegue ouvir-nos? Eu consigo ouvir perfeitamente. André, eu consigo ouvir perfeitamente. Medida Colegas de painel, desculpe, conseguem ouvir-me? Eu consigo ouvir perfeitamente. Também consigo ouvir perfeitamente. Penso que temos Então, temas com o colega André Samuel. Acho que sim. E agora, já conseguem ver-me? Perfeito. Sound Agora and sim. clear. Caros colegas, conseguem ouvir-me? Agora sim. Perfeito, consigo ouvir. Estamos aqui a tentar resolver o problema do som. Agora sim, graças a Deus. Bem, eu questionava ao Dr. Ednilson, e é uma pergunta que estende-se a todos os participantes, sobre o impacto econômico, o impacto da crise econômica no ambiente de negócios em Angola. Dessemos primeiro esta no assunto de privatizações. Por favor. Desculpa, André, eu ouço com muitos cortes. Poderia repetir, se faz favor? Bom, eu peço que faça uma análise sucinta sobre o impacto da crise econômica no ambiente de negócios em Angola. Ok, muito obrigado, André. Penso que é uma questão de extrema relevância, uma questão válida e muito pertinente no atual cenário econômico de Angola. Como sabemos, Angola já vinha atravessando uma crise econômica ao longo dos últimos anos e que naturalmente a pandemia do Covid-19 veio agravar o nosso cenário econômico, o que consequentemente se reflete no nosso ambiente de negócios. Porém, naturalmente, dentro daquilo que respeita o programa de privatizações, a equipa responsável pela gestão e a própria execução do programa teve que rapidamente readaptar estratégias para poder alcançar, então, neste caso, os resultados que foram perspectivados ao longo dos tempos. Temos tido, naturalmente, alguns constrangimentos, certos aspectos que acabam por ir em contrasentido aquilo que eram as nossas expectativas. Nós temos um programa de privatizações bastante ambicioso, inicialmente composto por 195 empresas ou ativos, se assim podemos chamar, e com um percentual considerável já para 2019. Naturalmente, tivemos ainda em 2018 o início de alguns processos de privatização, que culminaram com a privatização de determinadas unidades industriais situadas na zona econômica especial, e fomos dando seguimento a outros processos, com outras estratégias da própria aproximação ao mercado, como podemos referenciar as próprias sessões de auscultação que temos feito a todos os intervenientes deste processo,
naquilo que respeita tanto os investidores, naquilo que respeita a eventuais intermediários financeiros, parceiros estratégicos, e assim sucessivamente, no sentido de procurar colher aquilo que são as suas dificuldades, como podemos reestruturar as operações e as próprias condições de participação, para encontrarmos este meio termo de adequá-los a não só aos constrangimentos, mas também à própria capacidade atual dos investidores. Nós denotamos que, de certa maneira, os nossos investidores têm estado com níveis mais reduzidos de liquidez para atender aos concursos. Temos tido também, naturalmente, algumas dificuldades em termos de realização de roadshows para a promoção dos ativos, mas, naturalmente, com todo este avanço tecnológico que temos tido nos últimos tempos, já é possível criar uma aproximação ainda virtual por via de conference calls e troca de informações contínuas com os eventuais investidores que se encontram até fora do país. E, naturalmente, começamos a ter alguns resultados positivos, alguns resultados que acabam por estabelecer um marco na prossecução deste programa de privatizações. Muito obrigado. Perfeito, e obrigado. Da parte da Bodiva, nós gostaríamos de saber que avaliação fazem do impacto desta crise e como isto terá afetado as negociações a nível da Bodiva. Muito obrigado, Samuel. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que tem sido a atividade na Bodiva durante este período de pandemia, período de estado de emergência, período de estado de calamidade. Numa palavra, eu diria que a Bodiva e a sua atividade de negociação não foi afetada. Isto porque, como dizia o Ednilson Souza, o estado de desenvolvimento das tecnologias de comunicação ajudam-nos bastante. E as bolsas são, por excelência, entidades que utilizam a tecnologia de ponta, seja a nível da negociação, seja a nível de sistemas de liquidação e custódia, compensação e liquidação financeira, como também tecnologias de comunicação. Portanto, neste período não sentimos qualquer tipo de redução da nossa atividade, bem pelo contrário. Neste período nós tivemos, eu diria, os nossos tempos e os montantes maiores em termos de negociação. Estaríamos a falar que no mês de março batemos o recorde de 132 mil milhões de kwanzas negociados e que agora tenho o prazer também de anunciar quase em primeira mão, fechamos o mês passado com cerca de 150 mil milhões de kwanzas em termos de volume negociado. Portanto, dá aqui um sentimento de evolução bastante positiva, com um aumento gradual e consistente do montante negociado. Para além daquilo que é o aumento do montante negociado, nós vemos com bastante prazer e felicidade a entrada de novos players no mercado, nomeadamente o Banco de Poupança e Crédito, que é membro Bodiva desde 2016, mas que não era ativo no mercado. Hoje em dia tornou-se um membro bastante ativo no mercado e este mês, de facto, acabou por dar aqui um contributo bastante positivo, tendo sido o quarto membro a negociar, com cerca de 35 mil milhões de kwanzas. Portanto, é positivo para nós. O Covid, ao contrário de outras áreas de negócio, não teve qualquer impacto positivo, pelo contrário, o impacto é extremamente positivo. Teve sim um impacto ligeiramente negativo, como dizia o Ednilson, e faço referência novamente, com o contacto com os investidores, mas novamente aqui utilizando ferramentas como o Teams, como o Zoom, permitiu-nos manter a relação bastante próxima
com estes investidores ou com potenciais emitentes de valores mobiliários. Portanto, Samuel, nós estamos em contraciclo, portanto, a nossa atividade está de vento em popa. O montante custodiado também na nossa central de valores mobiliários tem vindo a subir também ele de forma bastante consistente, e queremos continuar com esta dinâmica para que, com certeza, no futuro consigamos, com o apoio do programa próprio IVE e também do setor privado, termos aqui o segmento acionista que é de facto o corolário da Bolsa de Valores e que nós queremos ativar o mais depressa possível. Obrigado, Odair, por partilhar conosco esta informação do novo recorde da... Este webinar vale por isso mesmo, que trazemos aqui informações privilegiadas, informações em primeira. Mas passemos agora para o nosso regulador. Vanilson, como a crise atual tem afetado o cronograma de ações da CMC? Se tem afetado o cronograma de ações da CMC, sim, de certa forma tem afetado, porque o surgimento de vários mercados que nós temos promovido, seja, por exemplo, o mercado de obrigações ou mesmo o de ações, acaba por estar ligado também a algumas condições estruturais que nós temos atualmente. Vamos pegar, por exemplo, aqui no caso do trabalho de promoção que nós temos feito. Mas eu ouço com alguma dificuldade. Vanilson? Consegue ouvir agora? Ok. O som voltou, por favor, prossiga. Pois, estava-me a referir ao trabalho de promoção que é feito pela CMC a nível dos mercados e, de facto, a crise que o país está a passar tem afetado, sim senhora. Se nós, por exemplo, olharmos para as necessidades de financiamento do Estado e o preço que o Estado tem estado a financiar, isso por si só encarece o custo, por exemplo, de uma empresa que vai ao mercado emitir obrigações. Isto é um dos exemplos que nós temos, mas também por outra, é preciso dizer, e aqui concordo com o que o Odair teve a partilhar há pouco, que nós temos nos últimos tempos assistido cada vez mais investidores a investirem, por exemplo, nos títulos públicos ou até mesmo nos organismos de investimento coletivo. Basta até olhar para o número de contas que são abertas na CEVAMA, que é a Central de Custódia, que nós atualmente, Odair, corrija-me se eu estiver errado, só temos cerca de 11 mil a 12 mil contas abertas, não é? E o que isso significa é que ainda existe muito potencial que é para nós termos mais investidores aqui no nosso mercado. É preciso também dizer que nesses últimos anos tem havido um aumento de consciência em relação, não é, à possibilidade das pessoas aplicarem as suas poupanças em títulos públicos. Daí que tem estado, de facto, aqui a verificar um aumento constante no volume de negócios que são feitos na Bodiva. Perfeito. Novamente, Edenilson, por favor, abalize-nos um pouquinho mais sobre esta questão da privatização, bolsa como dinamizador deste mercado. Desculpa, André, eu voltei a ouvir com alguma dificuldade no início, então penso que não consegui apanhar o fio completo da questão. Perfeito. Peço desculpas por esta má qualidade do sinal, mas contudo, nós gostaríamos de saber como está a decorrer o processo da preparação das privatizações a acontecerem no mercado bolsista.
Muito obrigado, André. Agora captei perfeitamente. Conseguiu acompanhar? Consegui acompanhar perfeitamente. E relativamente a esta questão sobre a preparação das empresas que serão privatizadas por via da Bolsa de Valores, eu vou aproveitar e focar naquilo que é o nosso tema central deste webinar, que faz referência às empresas e ativos no setor financeiro, na qual, para o ano de 2019, nós temos previsto o início do processo de privatização do Banco de Comércio e Indústria, BCI, o Banco Angolano, a ENSA Seguros, neste caso, o Banco Angolano de Investimentos e o Banco Caixa Geral de Angola, sendo que para estes 4 ativos o PROPRIV determinou inicialmente a privatização por via da Bolsa no modelo de oferta pública inicial para o Banco de Comércio e Indústria e a ENSA Seguros. Contudo, dado o início, o arranque do processo de privatização, ou seja, que culminou, que teve início já neste caso o ano passado, nós começamos inicialmente a trabalhar na ENSA, isto a partir de julho de 2019, e no BCI a partir de outubro, neste caso, 2019. A equipa de trabalho procedeu a uma análise mais profunda à própria situação das duas empresas, que ajudou-nos a apurar uma melhor estratégia de privatização e até acabou então por culminar na alteração do procedimento. Neste caso, começaria por explicar os desenvolvimentos que aconteceram no BCI. Como é de conhecimento geral, o regulador do sistema financeiro bancário, neste caso o Banco Nacional de Angola, deu seguimento o ano passado a um processo de análise, avaliação da qualidade dos ativos a nível do setor bancário, e o BCI não esteve isento disto. Adicionalmente, o BCI também passou por um processo de implementação das normas contabilísticas do IFRS 9, que veio então dar aqui trazer maiores sinergias com o processo de análise da qualidade de ativos. E por que é que digo isso? Porque, de acordo aos procedimentos levados para este apuramento, o BCI foi então, viu-se obrigado a constituir elevadas imparidades de acordo com aquilo que era o ativo que tinha no seu balanço, o que acabou por deteriorizar, em certa forma, os resultados obtidos em 2019. Dito isto, e poderíamos citar outros eventos mais internos, a nível da própria reestruturação interna, operacional, o BCI, ao final, passou a não estar apto, a não, assim diria, o BCI passou a não estar apto a cumprir com as condições de listagem em bolsa para uma oferta pública inicial. O que, naturalmente, temos diversos fatores, nós podemos citar um fator muito prático. O BCI necessitou de recapitalizações, bem como, e naturalmente, apresentou resultados líquidos negativos para o ano 2019. E, de acordo com aquilo que são as regras da Bolsa de Valores, a empresa não pode fazer a dispersão do seu capital tendo obtido resultados negativos no último ano econômico. Então, neste sentido, foi então reajustado o procedimento e optou-se pela privatização por via de um leilão em bolsa, que de certa maneira já traz algum sinal e marca o início
do próprio processo que irá futuramente culminar com a oferta pública inicial. Com isso, passo a explicar o figurino do leilão em bolsa definido para o BCI. De acordo com aquilo que é a estratégia, o governo naturalmente disponibilizou-se a privatizar o banco na sua totalidade, prevendo então garantir maior sustentabilidade ao sistema financeiro nacional e garantir uma melhor prestação de serviços e oferta e prestação de serviços à sociedade. É neste caso que o governo prevê e entende que a privatização do BCI deve ser feita a favor de um parceiro com capacidade técnica e financeira suficiente para dar continuidade ao banco e alavancar o próprio banco trazendo novas metodologias de desenvolvimento do setor. Sim, com este caso, no dia 5 de maio, através do decreto presidencial 66/20, o titular do Poder Executivo, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, neste caso, autorizou a privatização do banco. Com isto, o grupo técnico responsabilizado para executar esta privatização, com base no cronograma que foi desenvolvido, está então a dar os passos subsequentes, que atualmente, e posso passar já de certa forma em primeira mão. No caso, que passos são esses? Naturalmente, após a publicação do despacho, as empresas precisam passar, ou melhor, o processo passa por uma contratação do intermediário financeiro, que será, então, neste caso, responsável por assessorar e preparar a própria empresa para a privatização, responsável por fazer uma identificação dos investidores com capacidade para fazer a aquisição do banco, fazer a própria avaliação do banco e estruturar os valores mobiliários para poderem, então, serem alienados. Então, neste caso, o processo do BCI passou pelo concurso recentemente concurso para intermediação financeira, na qual foram convidados todos os bancos inscritos como membros da Bodiva, por ser uma condição prévia para a própria operacionalização do leilão, ou seja, só tem acesso ao leilão aqueles membros, os bancos que sejam membros do Bodiva, e algumas instituições internacionais, neste caso, foram convidadas a participar no concurso para a prestação deste serviço, sendo que tivemos um concurso bastante enriquecido. Contamos com a participação de 5 concorrentes, nomeadamente o Banco Milênio Atlântico, que apresentou-se em consórcio com o Banco Milênio BCP e a Servo Advogados. Candidatou-se o Standard Bank Angola, apresentando-se em consórcio com o Standard Bank South Africa e a Sociedade de Advogados Vieira da Almeida. Participou igualmente o Banco de Negócios Internacionais, em parceria com a LID Advogados e determinados freelancers a nível do mercado português. Participou também o Banco Angolano de Investimentos, em parceria com a Boston Consulting Group, e tivemos também a participação da Deloitte, que naturalmente acabou não sendo qualificada logo de início por não se apresentar
em parceria com um banco de investimento. Dito isto, e passo a parabenizar mais uma vez as propostas, passo a parabenizar os bancos participantes pelas ricas propostas apresentadas. Foi um concurso muito concorrido e muito desafiante do lado do IGAP, enquanto entidade pública contratante, para fazer o apuramento do vencedor. Estamos em fase final, temos já uma entidade vencedora, que será nos próximos dias, então, para a qual nos próximos dias iremos então divulgar ao mercado. No momento estamos ainda a percorrer alguns procedimentos internos para a oficialização. Depois, Ednilson, acompanhei atentamente e espero que divulgasse aqui, pelo menos, desse-nos uma colher de chá em primeira mão, como fez o Odair, e avançasse com o vencedor. Mas compreendemos que devemos respeitar as regras. Eu gostaria de colocar uma pergunta ao Vanilson Rangel. A CMC tem acompanhado criteriosamente todo este processo. O que nos tem a dizer? Certo. Bem, nós acompanhamos o processo numa fase muito inicial, quando se estavam a definir, então, os critérios, não é, de privatização, em que nós, CMC, demos contributos, mas mais numa ótica de contributos que estão relacionados ao processo de oferta pública em mercado, não é? Agora é óbvio que o IGAP tem um grupo dedicado para este tema e, no caso, a CMC estará diretamente envolvida no tema quando se tratar aqui de uma privatização que vai ser por via do mercado. Aqui destaco, primeiramente, não é, na eventualidade de ser feito leilão em bolsa e as ações do parceiro estratégico estarem cotadas no mercado de registro da Bodiva. Depois o Odair pode auxiliar-me melhor naquilo que são os próprios requisitos operacionais desse mercado que a Bodiva tem instituído. Existem alguns requisitos, algumas informações não tão exigentes quanto ao mercado de bolsa, que deverá então passar pelo filtro do regulador. Mas, entretanto, aqui o papel da CMC, de facto, vai ser a quando da aprovação de uma oferta pública via mercado. Isto estou-me a referir, não é? No momento, então, que esta empresa, pode ser o BCI, eventualmente o parceiro estratégico, decida dispersar essas ações junto do público. Há aqui um trabalho que nós fazemos internamente, que passa por aprovar, não é, a documentação que vai ajudar depois o investidor, no final do dia, a tomar decisões fundadas. E pronto, essencialmente o trabalho da CMC neste processo foca-se mais aí. É óbvio que, à medida que o processo... Acho que ele saiu. Vocês estão a ouvir? Sim. Perfeito. Não sei, acho que o Samuel deve ter saído. Sim, deve ter caído a ligação. Pois. Talvez, para não deixar os internautas, se calhar, concluir a resposta. Não sei. Talvez é melhor. Onde é que eu ia mesmo? Nos prospectos. Olha, pronto. Voltou. Sim, Samuel? Consegue ouvir? Consigo agora em melhores condições até. Certo. Pois, eu estava-me a referir que a CMC participa no processo, não é, da avaliação ou da avaliação da documentação que depois vai ser partilhada com os investidores. Estou-me a referir, por exemplo, ao prospecto, não é? Ou seja, qualquer empresa que venha admitir ações na Bolsa deve primeiro, não é, preparar um prospecto, e isto é feito com o auxílio de um intermediário financeiro, e este documento por si só deve ser enviado ao regulador para então, não é, verificar se o mesmo respeita aquilo que são os requisitos legais, não é?
Mas pronto, é importante dar aqui nota que ainda não existe, não é de momento nenhum processo de oferta pública em mercado a decorrer, e que, no entanto, o nosso papel tem sido mais de acompanhamento remoto, porque, por exemplo, os colegas do IGAP que têm trabalhado nessa questão, por vezes precisam de um auxílio para terem noção daquilo que são, não é, as exigências do mercado, ou seja, não é, que estão estabelecidas naquilo que são os nossos regulamentos internos e o próprio Código de Valores Mobiliário. Mas vocês garantem que há intermediários financeiros credíveis no mercado, prontos para atender quem queira fazer ofertas públicas iniciais? Claro, o intermediário aqui tem um papel-chave, né? Primeiro, é que ele tem que estar registado na CMC para poder prestar esses serviços e, obviamente, depois ser membro da Bodiva. Não sei se é isso exatamente que se refere, não é? Exatamente. E já agora podia avançarmos o número de intermediários atualmente existentes. Atualmente existentes, nós devemos ter cerca de... Eu deveria consultar, mas entre 25 a 30 intermediários. A maioria dos bancos estão registrados cá. Perfeitamente. Salvo duas. Para assegurar a quem nos acompanha que, de facto, estão criadas condições para quem queira amanhã fazer parte do mercado de ações, ou seja, estão criadas no mercado, e é só entrar em contato por via do site da SAMCE e outros canais apropriados. Odeio. Qual é o papel da Bodiva neste processo todo? Como é que a Bodiva faz o acompanhamento? Ajude-nos aqui a perceber. Bom, Samuel, obrigado pela pergunta. A Bodiva acaba por ser a estação de chegada, a estação final de todo o processo, seja ele da IPO ou leilão em bolsa, não é? É aqui que acontece, de facto, a alienação do ativo, em que o comprador adquire, de facto, o título e paga por ele, fazendo, naturalmente, a transferência, a liquidação financeira. A Bodiva aparece aqui no programa de privatizações no intuito de viabilizar as operações da IPO e as operações de leilão em bolsa. Nós, Bodiva, estava a dizer o Dr. Vamilson que as condições estão criadas, tanto a nível regulamentar como a nível legal. Na Bodiva também temos todas as regras de mercado colocadas, publicadas e disponíveis no nosso site, e também temos todas as condições operacionais para poder fazer os leilões em bolsa e os leilões e os IPOs. Recordo, pronto, que a nível dos leilões, nós, Bodiva, o que prevemos para os leilões de privatizações, tem 3 modalidades que serão escolhidas caso a caso, dependendo do ativo, é escolhido pela comissão de negociação, que naturalmente é liderada pelo gestor do programa, que é o IGAP. Mas nós disponibilizamos 3 modalidades de leilão em bolsa. Temos a modalidade de viva voz, ou seja, um leilão ao estilo da Christie's. Portanto, para quem acompanha os leilões da Christie's, basicamente é um leilão presencial em que temos vários licitadores, neste caso são intermediários financeiros que representarão os seus clientes, os seus investidores nesse leilão, e naturalmente ganhará o investidor que licitar o preço mais alto. No caso do leilão em bolsa, licitando o preço mais alto, levará, portanto, a participação indivisível. Neste caso do BCI, como referiu o Ed Nilsson, se for o caso, ficará com 100% da entidade, neste caso do Banco Comércio e Indústria. Também temos uma outra modalidade, que é a modalidade por envelope, em que os investidores, os interessados, enviam para a Bodiva aquilo que são as suas propostas de investimento, e depois estas propostas são abertas também numa sessão pública para garantir, de facto, transparência. Temos uma terceira alternativa, que basicamente é um mix entre estes 2 primeiros, que é uma alternativa em que
conjugamos o leilão viva voz e o leilão por envelope. Começamos numa fase com o leilão por envelope, no entanto, se verificarmos que entre as propostas vencedoras, pelo menos as duas primeiras, não existe uma distância suficiente para podermos garantir que, de facto, é um ótimo negócio para o Estado, poderemos avançar para uma segunda fase, que é uma segunda fase de leilão viva voz, em que só participarão as melhores ofertas. Por exemplo, Samuel, se nós tivermos, em termos de envelopes, 5 propostas e cujas propostas estejam muito perto umas das outras, imagine que as 2 primeiras ou as 3 primeiras estão no intervalo de 3 a 4% em termos de preço, avançamos para um leilão viva voz para que haja concorrência entre os participantes e, com essa concorrência, tentarmos elevar o preço e o retorno para o Estado. Portanto, esta é a função da Bodiva, é preparar, organizar os leilões e depois proceder à liquidação. Portanto, a transferência dos ativos da conta do Estado, neste caso do IGAP, para a conta do investidor e também provisionar que o investidor entregue ao Estado a correspondente maquia financeira para que possa aceder a estas posições. Portanto, esta é a função da Bodiva em todos os processos de privatização e também é a função da Bodiva nos processos de licitação ou de alienação de outros ativos privados. Naturalmente, a Bodiva também, percebendo aquilo que é o estágio de desenvolvimento do nosso mercado, tem uma posição de promotor do mercado. Ativamente trabalha a apoiar o IGAP no processo de privatização, desde o início, desde a publicação da Lei de Base das Privatizações, como também em todas as peças de procedimento para os ativos que estão marcados para vir para a Bolsa, seja IPO, seja leilão em Bolsa. Para além da questão do próprio IVE, não querendo desviar-me aqui do foco, a Bodiva também tem um objetivo muito claro, que é converter-se como uma plataforma de financiamento para o setor privado. Nós entendemos que o setor privado, neste momento, precisa de bastante apoio e a Bodiva está disponível e tem os seus mercados à disponibilidade destes empresários que precisam de financiamento. Portanto, Samuel, penso que são estas notas que merecem a tua pergunta. Portanto, mais alguma questão estarei disponível, meu caro. Sim, por favor, vamos permanecer um pouquinho mais consigo, porque há alguém que está a acompanhar, quer precisamente saber com quem a Bodiva atualmente negocia, ou seja, quem são os concomitentes finais, quais são as empresas que mais participam e intervêm no processo de negociação da Bodiva atualmente. Esclarecendo que atualmente estão disponíveis os títulos de tesouro. Bom, neste momento, em termos de mercado que estão disponíveis para investimento, nós temos, para além dos títulos do Tesouro, temos também unidades de participação de fundos de investimento, que para nós parece ser e consideramos um veículo bastante importante para a massificação do mercado de valores mobiliários em Angola, e temos também o segmento de obrigações corporativas. Não esqueçamos que o Standard Bank Angola emitiu obrigações há 3 anos com uma taxa de cupão a rondar os 17%. Portanto, nós temos aqui estes 3 tipos de produtos que estão disponíveis para que os investidores que assim o queiram fazer possam investir as suas poupanças, não é verdade? Portanto, estes são os produtos que estão disponíveis. Agora, fazer aqui uma pequena nota e um pequeno esclarecimento. A Bodiva, enquanto Bolsa de Valores, não faz parte dos negócios que ocorrem na Bolsa. A Bodiva, enquanto gestora, é apenas a organizadora do ambiente virtual, a criação das regras para que os compradores e os vendedores possam interagir entre si e transacionar ativos financeiros. A Bodiva, como entidade, não faz parte dos negócios que ocorrem na Bolsa. Agora, especificamente sobre as empresas, os setores que mais negociam na Bodiva, dizer que nós publicamos trimestralmente um relatório no qual nós identificamos os setores. E eu diria,
para ser muito telegráfico a sua pergunta, serão setores mais ligados ao comércio em geral, não é? E isto tem uma explicação, que é o facto de, neste momento de desvalorização contínua da nossa moeda, termos aqui nos títulos do Tesouro indexados ao dólar uma ferramenta que permite a cobertura cambial. Portanto, naturalmente, estas entidades que se dedicam ao comércio aproveitam esta ferramenta para poder fazer a sua cobertura cambial, enquanto estão a aguardar a disponibilização de divisas para poder importar os seus produtos. Também temos empresas do setor da construção civil, que também, o que é que acontece? Estas empresas do setor da construção civil, muitas delas receberam, enquanto pagamentos por serviços prestados ao Estado, obrigações do Tesouro. Naturalmente, para estas empresas, o seu core não é de ter títulos e valores mobiliários na sua carteira, o seu core é construir coisas, construir pontes, construir estradas, construir hospitais, construir escolas, e o que eles querem, a partir do momento em que recebem esses títulos, é ter um mercado onde possam transacionar esses títulos e receber liquidez. Portanto, e a Bodiva é esse mercado onde eles podem atuar. Portanto, setor do comércio, setor da construção civil e também setores ligados à indústria, eu diria. Claramente que em termos de comitentes finais, os bancos comerciais também jogam aqui um papel bastante importante, uma vez que são eles que têm, eu diria, mais de 60% ou 70% da carteira de títulos emitidos pelo Estado. Portanto, eu diria que em termos de comitentes finais, temos os nossos membros, os bancos comerciais, seguidos destes setores que eu referi, construção civil e também a área do comércio geral. Perfeito. Edenilson, a explicação sobre o processo do BCI foi bastante... Sim, na verdade ficou a meio, e eu gostaria mesmo de aproveitar esta deixa para esclarecer algumas dúvidas que nos têm sido apresentadas e têm sido disseminadas nos últimos tempos. Era para esclarecer que o processo de privatização do BCI está realmente em aberto, mas não houve ainda abertura formal das candidaturas. O que é que acontece? Agora, com a contratação do intermediário financeiro, o intermediário financeiro vai proceder de forma muito imparcial a due diligence que deve ser feita ao banco, tanto na vertente financeira como legal, contábil, fiscal, para que depois, então, nós consigamos fazer a devida avaliação do banco, achando o nosso preço de referência, fazer a elaboração do prospecto para ser em seguida submetido à CMC para registro, em seguida fazer então o pedido à Bodiva para admissão das ações do BCI no mercado de registro de operações de valores mobiliários, e assim poderemos então estar totalmente habilitados para fazer a abertura formal do concurso. Sem desprimor de estarmos já realmente a receber de estarmos já a receber diversas manifestações de interesse. Temos investidores quase que dos 4 cantos do mundo interessados na compra do BCI, mas iremos então passar por esse processo, porque o que é que acontece? E seria um bom ponto para esclarecer. O leilão em bolsa é apenas então dirigido a investidores que serão previamente qualificados, ou seja, após a abertura do concurso, após a abertura formal das candidaturas, o IGAP, neste caso, irá então fazer a avaliação das propostas apresentadas destas candidaturas para qualificar os intermediários financeiros, os investidores que estarão então habilitados a participar do leilão. Era apenas para dar... candidaturas de investidores nacionais também? Também, e podemos referir que após a publicação do despacho presidencial no dia 5 de maio, começamos a notar um fluxo
um fluxo mais elevado de investidores nacionais interessados, desde investidores institucionais, como investidores até mesmo a título pessoal, a manifestarem o seu interesse, que têm sido devidamente informados sobre o estado atual do processo e irão naturalmente ser notificados quando tivermos, neste caso, a abertura formal do processo de privatização. Edilson, esclareça-nos, por favor. Quanto tempo até o anúncio do vencedor do concurso público para intermediário financeiro? Depois disso, mais quanto tempo para a abertura das candidaturas? Nós, na verdade, estamos em processo, estamos atualmente em processo de discussão do próprio contrato. Estamos em alguns ajustes finais, acreditamos que nos próximos 2 a 3 dias iremos fazer a contratação e em seguida divulgar então no mercado, sendo que o intermediário financeiro depois naturalmente terá um período minimamente estipulado entre 2 a 3 meses para podermos então finalizar o prospecto e apresentar a CMC, passar o trâmite pelo pedido da admissão das ações à Bodiva e assim sucessivamente, sendo que nós perspectivamos o cronograma atual nos indica para a finalização desta operação até acharmos o vencedor do leilão e neste caso naturalmente o investidor que irá fazer a compra do BCI para o quarto trimestre de 2020. Há outros concursos públicos já a serem preparados para outras instituições públicas que também vão passar pelo mesmo processo? Não, do momento, para o leilão em bolsa, em 2019 temos apenas BCI, sendo que os outros ativos terão seguimento em outros modos, naturalmente o concurso limitado por prévia qualificação ou até o próprio concurso público. Relativamente à ENSA, já que falamos do BCI, passemos agora para a ENSA, para depois colocarmos também outras questões dos nossos participantes. Como está muito obrigado. O processo da ENSA, como eu referi há bem pouco tempo, é um processo que o Grupo de Trabalho já começou a dar atenção no ano passado e procedeu-se a uma análise muito minuciosa ao próprio processo, ao próprio estado econômico e financeiro da empresa, que resultou naturalmente na alteração do procedimento, que inicialmente seria realizada a privatização por via de uma oferta pública inicial, mas acabamos por alterar e adotar o concurso limitado por prévia qualificação. Passo a explicar porquê. Com o processo de diagnóstico que foi feito na ENSA, acabamos por notar alguns constrangimentos que impõem aqui ou representam uma ameaça para o sucesso da privatização por via da Bolsa de Valores. Naturalmente, passo a citar, a ENSA precisava de passar por um processo de recuperação de créditos com entidades públicas, sendo que tem uma cifra muito elevada de prémios em cobrança para com entidades públicas. A ENSA precisava de fazer uma adequação das suas provisões em função do elevado nível de prémios em cobrança que já tem alguma antiguidade. A ENSA precisa de uma certa alteração do próprio modelo de governance para que esteja maior adequado às práticas internacionais e possa então aliciar de melhor forma o apetite dos investidores.
e podemos também citar situações como endividamento com terceiros, nomeadamente clínicas e até resseguradoras. Foi nesse sentido que naturalmente acabamos por adotar uma estratégia de saneamento da própria empresa, tornar o balanço da empresa muito mais realístico e mais adequado àquilo que é a situação atual da empresa, o que resultou então neste caso também em resultados líquidos negativos para 2019. Contudo, reconhecendo o potencial enorme que a ENSA tem ainda no mercado. A ENSA é uma empresa líder com aproximadamente 35% da cota de mercado. Nós temos um mercado segurador ainda com um potencial enorme para crescimento. Só a título de exemplo, nós sabemos que o nível de penetração do mercado na economia está cifrado em 0,55% do PIB, e nós notamos que na África subsaariana esta escala varia de 0,23 a 15,8, que nos dá uma média aproximada de 2,83%, o que naturalmente nos evidencia aqui um grande potencial. E não só, mas também mesmo a nível do produto, a nível daquilo que é o negócio. Nós, por exemplo, com base no relatório publicado pela ARCEG, com referência ao ano econômico de 2018, conseguimos notar que os produtos não vida representam ainda 98% da totalidade de prémios brutos emitidos, e os produtos de vida então ficam com 2%. Todos estes fatores acabam por sinalizar aos investidores internacionais o grande potencial de crescimento do setor e até mesmo o grande potencial de crescimento para a ENSA. Tudo reconhecendo a joia do mercado que a ENSA é e a grande responsabilidade que representa a privatização dessa empresa, a própria continuidade da marca e a melhoria dos serviços. Foi então que decidimos adotar o modelo de fazer uma privatização ainda prévia a um parceiro estratégico. O que é o parceiro estratégico? O parceiro estratégico é alguém já situado no setor de seguros, com experiência técnica e financeira suficiente para poder alavancar a empresa e dentro de um determinado número de anos a ser contratualmente definido, conseguir ter a empresa então preparada para a dispersão em bolsa de valores. E neste caso, naturalmente, tivemos a publicação do despacho no dia 5 de junho, sendo que a percentagem de privatização está em aberto, atendendo também aqui às próprias preocupações dos trabalhadores. Nós informamos igualmente que está realmente previsto, está reservado um certo percentual a ser então vendido aos trabalhadores sob condições especiais, neste caso, e decorre neste momento os concursos para a contratação tanto do intermediário financeiro como para o consultor jurídico, que nesse caso em conjunto terão responsabilidades pela preparação da empresa, reorganização societária da empresa, e poder então auxiliar-nos na seleção, poder auxiliar-nos então na seleção deste parceiro estratégico. Caro Edmilson, há aqui algumas perguntas dos participantes e uma delas tem a ver com o processo de desvalorização dos ativos das empresas públicas, principalmente neste período de crise,
e um pouquinho também esta realidade que acabou de explicar da ENSA, que teve que passar por um processo de saneamento. A questão é, tudo isto, fazer esta avaliação, preparar estas empresas para depois irem a leilão ou irem ao processo de privatização, seja qual for a modalidade, tem custos. Nós gostaríamos de compreender os custos que isto representa. Isto associado aqui à questão de se em breve teremos alguma empresa a ser privatizada com abertura de IPO. Há alguma instituição pública, Estado, neste momento, em condições de ir direto para o processo de IPOs? Okay, muito obrigado. Muito obrigado, Samuel. É uma ótima pergunta e dá-nos aqui uma oportunidade de informarmos a sociedade sobre aquilo que tem sido feito, não só a nível do programa de privatizações, mas como naturalmente toca a nível do setor empresarial público. Temos sim, naturalmente, determinados ativos em determinadas empresas a serem desvalorizados, mas naturalmente há toda uma estratégia por trás, ou seja, as empresas têm readaptado os seus planos estratégicos, têm readaptado o seu posicionamento no mercado e naquilo que tem sido a responsabilidade do acionista. O acionista tem também feito, tem delineado processos próprios de reestruturação das próprias empresas para o devido saneamento financeiro e até a própria melhoria do seu quadro operacional, sendo que decorre no momento um processo de reforma do próprio setor empresarial público a nível transversal. Relativamente ao tema que toca à possibilidade de termos alguma empresa em preparação para a fase para a privatização em IPO, nós vamos ser muito sinceros e transparentes ao dizer que de momento não temos alguma. As empresas que foram perspectivadas inicialmente no PROPRIF, pelo menos aquelas que estavam previstas para 2019, nos demonstraram algumas deficiências que já não se demonstrava então aconselhável fazer a privatização por via do IPO. Mas todo um roadmap está a ser traçado, como por exemplo, passo a citar novamente o DCI e a ENSA, que a própria estratégia de privatização atual já almeja e já perspectiva a privatização, a dispersão do capital por via da Bolsa num futuro próximo. Mas do momento, e depois naturalmente temos outras empresas em que o Estado é acionista, não é um acionista maioritário, ou até quando não tem ainda não detém o direito de voto maioritário, e naturalmente o IGAP tem feito diversas abordagens aos restantes acionistas para que se possa proceder então à privatização por via da Bolsa, mas como naturalmente podem entender, isso é como naturalmente podem entender, isto é uma decisão a ser tomada a nível geral na estrutura acionista, e naturalmente tem havido algumas barreiras e alguns constrangimentos que têm dificultado, que têm impossibilitado esta alternativa. Perfeito. Caríssimo Wilson Rangel, a literacia financeira ainda é um desafio para a dinamização deste mercado bolsista. Do lado da SEMSE, o que está a ser feito no sentido de criar estratégias para melhor comunicar as vantagens e as desvantagens das operações em bolsas
principalmente do ponto de vista da privatização, visto que já há registro de investidores nacionais interessados neste processo. No entanto, haverão outros, mas que por falta de conhecimento talvez ainda estejam à margem de todo o processo. O que é que está a ser feito da parte da CMC? Muito obrigado pela questão. Respondendo aqui, a falta de literacia pode ser observada a vários níveis, não é? Nós reconhecemos que existe alguma falta de literacia a nível do cidadão nacional. Reconhecemos também que existe, por exemplo, falta de literacia a nível das próprias, não é, empresas, que muitas das vezes até desconhecem a Bolsa como um mecanismo para elas se poderem financiar. Em termos da CMC, o que nós temos feito nos últimos anos e continuamos a fazer é desenvolver, vamos dizer, ações de literacia financeiras para cada um desses segmentos, né? Nós temos ações de literacia financeira direcionadas, por exemplo, a um público mais jovem. Estou-me a referir, por exemplo, a ações de literacia financeira junto das universidades. Temos também a visão de chegar, por exemplo, a funcionários de empresas, especialmente aquelas que são grandes contribuintes, porque acreditamos que há aqui ainda um espaço de melhoria, não é? Eu, no início, referia-me, por exemplo, ao número de contas que foram ou que estão abertas na Cevama, e ainda é um número muito reduzido se nós compararmos a outras realidades. Depois, ao nível das empresas, nós também temos desenvolvido várias ações, sejam, por exemplo, com associações empresariais como a AIA, em que realizamos vários workshops, e pronto, são algumas das ações que nós temos tido, não é, feito ao longo desses anos. É óbvio que pretendemos continuar a realizar esse tipo de ações, embora agora, não é, com a pandemia é um bocado mais desafiante, porque a gente não vai, por vezes é um desafio chegar a todos, né, por via teleconferência, sem contar que não é tão eficaz quanto as ações presenciais. É preciso também aqui reiterar que isto é um trabalho de médio e longo prazo, não é? Porque o mercado de capitais em si, em Angola, não é, começou há pouco tempo. Muitas das pessoas não estão, por vezes, familiarizadas, né, com o que é, por exemplo, um título de dívida pública. Já teve vezes, por exemplo, gestores de empresas que detêm títulos em carteira, que muitas das vezes têm dificuldades em perceber o conceito, né, de uma obrigação do Estado. Então, nós estamos aqui para isso, e procuramos todo tipo de soluções, desde ações presenciais até a publicação de documentos que possam ajudar, não é, os cidadãos e as empresas a perceber melhor como é que funciona o nosso mercado. Foi recentemente publicado ou divulgado o guia do investidor estrangeiro. Já há um guia para o nacional, e o que é que está a ser feito para termos isto de forma mais disseminada? Bem, eu começando aqui pelo guia do investidor, se calhar primeiro explicaria qual é o objetivo, e o objetivo é sensibilizar, não é, o investidor internacional sobre aquilo que é o mercado de valores mobiliários angolano. Muitas das vezes, dos contactos que nós temos tido com eles, notamos que há um grande desconhecimento, não é, sobre Angola. E posso dizer, por exemplo, que alguns deles às vezes não têm noção de quem é a entidade reguladora do mercado. Por exemplo, também têm dificuldades em perceber questões que estão relacionadas ao repatriamento, não é, dos seus investimentos, e o guia, no final do dia, procura se debruçar por esses e outros aspectos, não é, em relação ao nosso mercado. Em termos de disseminação, nós realizamos algumas sessões de esclarecimento com bancos, que têm contacto também com investidores lá fora,
com entidades diplomáticas e vamos continuar a envidar esforços no sentido de estas entidades e outras também ajudarem-nos a disseminar este documento na comunidade internacional. Dar a nota que isto é apenas um documento orientador. É óbvio que depois existem outras informações complementares que devem ser consultadas em outros documentos de outras entidades, e em relação ao guia era isso que tínhamos aqui para partilhar convosco. Tinha uma segunda questão, Samuel, se pudesse voltar a repetir. A resposta da segunda foi dada também em conjunto com a primeira, e aproveitaria a ocasião para acrescentar aqui uma pergunta de um participante que gostaria que falasse um pouquinho mais sobre a janela única do investidor. O portal do investidor, se eu não estou em erro. Pronto, isto aqui é basicamente uma janela que foi criada pelo Ministério das Finanças para dar oportunidade do cidadão comum poder investir nos títulos do Tesouro no mercado primário. Basicamente, o que tem de ser feito é aceder ao site do portal do investidor e depois ali virão algumas instruções de como é que a operação pode ser realizada. Terá acesso aos títulos que estão disponíveis, selecionar o título. É óbvio que para isso ocorrer, o cidadão, no caso, tem que abrir uma conta de custódia no seu banco. Dá nota que a lista de bancos que estão registrados cá na CMC e que também são membros da Bodiva, e são informações que constam do nosso website. E pronto, eu acho que tem sido uma ferramenta que tem ajudado muito a aumentar o próprio acesso das pessoas ao mercado. Eu lembro-me que na altura em que o portal do investidor surgiu, nós assistimos um aumento exponencial no número de contas que foram abertas na Cevama e que acabou por ser uma iniciativa muito, muito positiva, né? Agora, temos é que continuar a fazer o trabalho de atrair mais pessoas para o nosso mercado. Como disse, ainda achamos que é pouco e temos uma grande margem para trazer mais investidores para o mercado que existe atualmente, que é o mercado de dívida pública. Perfeito. Meus caros, estamos já na reta final do nosso webinar. Há ainda algumas questões dos participantes do colocar, e eu vou pedir que as respostas sejam mesmo curtas e objetivas, e devemos também ter em atenção que boa parte dos nossos participantes aqui, quem nos acompanha, ainda tem aqui o desafio da literacia financeira, leigo no assunto, então, por favor, sejamos curtos, mas claro, em relação às questões que vamos, as respostas às próximas questões. Odeir, há muito tempo calado, vamos fazer aqui uma pequena provocação. O número de participantes na Bodiva, a título pessoal, tem registrado algum crescimento? Temos verificado o interesse de pessoas individuais a negociarem títulos? Sim, Samuel, sendo bastante objetivo, como tu pediste, nós notamos de facto um aumento daquilo que é o interesse por parte do cidadão comum, do investidor singular, em poder investir aquilo que são as suas poupanças nos mercados Bodiva. Seja ele através de compra de títulos do Tesouro, aquisição de unidades de participação de fundos de investimento. No entanto, como já que o meu colega Vanilson Rangel disse muito bem, nós ainda temos um grande espaço para poder evoluir. Nós, Bodiva, temos como objetivo, nos próximos 2 anos, ter no mínimo 250 a 300 mil contas na nossa central de valores mobiliários. Naturalmente, isso depois vai alavancar aquilo que é o peso dos agentes particulares na negociação da Bodiva, que neste momento anda à volta de 6% a 7% do montante negociado.
Portanto, quer dizer que ainda temos que conquistar mais investidores para que eles possam tirar partido daquilo que são as grandes oportunidades que o mercado Bodiva oferece. Deixa-me que lhe diga que nós, neste momento, temos disponíveis naquilo que é o nosso mercado títulos que dão taxas de rendimento até 30%. Portanto, é uma taxa de rendimento yield to maturity bastante atrativa, mesmo tendo em conta aquilo que é a desvalorização cambial. Naturalmente, para além daquilo que são os títulos puramente Kwanzas, temos as OTX. Eu vejo que OTX, que são as obrigações indexadas ao dólar. Há aqui um internauta que pergunta relativamente a isso. Claramente é o ativo mais procurado, é o ativo que responde por cerca de 70% da negociação da Bodiva e entende-se o porquê. Portanto, claramente, quem neste momento tem o seu património e que pretende, de facto, preservá-lo, tem aqui a possibilidade de investir parte em obrigações indexadas ao dólar, mas também parte em obrigações puramente Kwanzas, que lhe dão uma taxa de retorno, como eu referi, entre 25% a 30% em termos de taxa de rendimento até maturidade. Portanto, aqui o conselho que eu dou é que as pessoas acedam ao site da Bodiva, em bodiva.ao, têm informação daquilo que são as oportunidades que estão disponíveis e, naturalmente, deem as suas ordens através dos seus intermediários financeiros, dos seus bancos, abram as contas de valores imobiliários para que possam aproveitar essa oportunidade. Isto porquê? Porque a maior parte daquilo que é a poupança, neste momento, encontra-se parqueada em depósitos à ordem, sem qualquer tipo de remuneração, ou em depósitos a prazo com taxas de remuneração que não se equiparam às taxas de rendimento que eu referi atrás. Portanto, é uma questão de, para aproveitar essas oportunidades, abrir uma conta de custódia junto do intermediário financeiro e dar a sua ordem para poder comprar valores mobiliários. Queremos é que, para além destes valores que eu referi, haja a possibilidade de investir em ações, para que, de facto, para os investidores mais agressivos, aqueles que não se importam de arriscar o seu capital à procura de uma rendibilidade maior, possa haver também essa possibilidade de investimento. Infelizmente, como foi dito aqui pelo Ed Nilsson, no curto espaço de tempo, no curto prazo, a nível da IPO, não está previsto, mas esperemos que no médio prazo haja essa possibilidade e não havendo essa possibilidade, haja também leilão em bolsa, porque é um mecanismo mais transparente, é um mecanismo que pode alavancar, inclusive, aquilo que é o encaixe financeiro que o Estado pode ter com as privatizações. Perfeito. E aproveitando essa deixa do encaixe financeiro que o Estado pode ter com as privatizações, aqui uma pergunta de um participante dirigida à doutora Edmilson. Vantagens para o Estado das privatizações, vantagem para os trabalhadores das empresas, mencionou há pouco que a AENSA, no seu processo de privatização, está privilegiado com os trabalhadores também, uma certa porcentagem, e vantagem para o cidadão comum. Ou seja, quais são as reais vantagens para Angola deste processo de privatização? Muito obrigado pela questão que se impõe. Inicialmente, aproveito dar nota que não é apenas prevista a privatização, a reserva de ações para trabalhadores na ENSA, mas como também no BCI, sendo as empresas na qual o Estado detém a totalidade das ações e há mais flexibilidade para fazermos uma inclusão financeira e possibilitar até a redistribuição da renda nacional. Naquilo que tem sido e poderão ser as vantagens do programa de privatizações a nível geral, tanto Estado, trabalhadores e cidadão, eu diria que são imensas. Naquilo que toca ao Estado, nós poderemos ter a oportunidade de ter empresas melhor geridas. Nós sabemos que grande parte das empresas inseridas
inseridas no programa de privatizações têm um potencial enorme de crescimento, mas que, infelizmente, o Estado não foi capaz de alavancar a produção e prestação de serviços dessas empresas na medida devida, sendo que é natural que uma entidade privada com melhor expertise, melhor know-how, estará melhor capacitada para essa alavancagem. E mesmo até em termos da própria economia, eu por acaso estive aqui a rodar os comentários e vi neste caso, vi um dos telespectadores, assim posso chamar, a referir as recessões econômicas e se isto não tem um impacto negativo sobre as privatizações. Diria que tem sim, tem um lado que pode não ser considerado dos melhores, mas tem o outro que traz aqui melhores eficiências, porque as empresas, da forma que estão, muitas empresas estavam em fase de falência técnica, muitas até em fase totalmente inoperacional. As empresas não contribuíam para o crescimento econômico, a atividade destas empresas não era depois refletida naquilo que é o crescimento da produção interna bruta. E depois, com estas privatizações, o Estado dá então a oportunidade de haver aqui uma participação da atividade da empresa no produto interno bruto. Naquilo que tem sido, e sem contar que também acaba por retirar alguns encargos do Estado que de certa forma têm sido contínuos e que devem ser realmente limitados, porque acho que já é uma verdade muito óbvia de que não há espaço suficiente para acatar com determinados custos. Naquilo que tem sido as vantagens dos trabalhadores, por um lado temos a possibilidade dos trabalhadores poderem vir a se tornar acionistas da empresa, e isso até proporciona ao próprio trabalhador mais impulso para trabalhar, sendo que os resultados da empresa poderão então se refletir em rendimento a posterior por via da distribuição de dividendos ou até por via da própria venda da ação com a valorização dessas ações. Mas, por outro lado, em determinadas empresas, a privatização vem então trazer a vertente de uma melhoria naquilo que tem sido o seu trabalho, porque nós consideramos que há trabalhadores que estavam com níveis de trabalho que não eram produtivos, não havia progressão, não havia realmente desenvolvimento. E dito isto, com uma visão muito mais privada, muito mais empresarial, os trabalhadores poderão ser muito mais desafiados a produzir mais, poderão ser então beneficiados de formações, beneficiados da própria experiência que será então trazida pela entidade privada, e não só beneficia estes, como também beneficiará outros trabalhadores, porque com o aumento da produção desta empresa, a empresa naturalmente irá precisar de nova força de trabalho. Nós tivemos esta evidência muito recentemente com a privatização das unidades industriais situadas na zona econômica e empresarial. Naturalmente, inicialmente, tínhamos muita preocupação a nível da força de trabalho, que receavam alguns despedimentos, mas após a privatização e após irmos visitar alguns meses a seguir a privatização, nós podemos ver que em determinadas empresas o número até duplicou, o número de trabalhadores. Ou seja, isto traz aqui toda uma oportunidade de melhoria para as condições de trabalho dos próprios trabalhadores, e que aqui também, se calhar, faz já a ponte para as vantagens do cidadão. O cidadão não só irá beneficiar de melhor prestações de serviços,
mas também poderá beneficiar, então, de maiores oportunidades de emprego. Perfeito. Meus caros, temos mais 15 minutos para debatermos e depois finalizarmos aqui o nosso encontro. Entretanto, crescem as perguntas sobre as vantagens, desvantagens e também os riscos. No caso, Vanilson Rangel, a questão da proteção dos investidores já está devidamente acautelada. Os nossos interessados em participar do processo de privatização no futuro podem sentir-se confortáveis já em começar a preparar-se para o efeito? Certo. Essa questão está acautelada. Dar aqui nota que desde 2012, 13 para cá, houve aqui várias reformas regulatórias que foram feitas a nível do mercado de capitais. Não é? Eu talvez aqui destacaria o Código de Valores Mobiliários e outros regulamentos que estão em linha com aquilo que são as melhores práticas internacionais. Não é? É importante dar a nota que a CMC é membro da Organização Internacional da Comissão dos Valores Mobiliários. O que isto significa é que aquilo que é prática em termos, não é, das nossas leis e regras está alinhada ao que é feito noutras realidades. Nós aqui não fizemos nada de diferente. Entretanto, agora o que será importante fazer é salvaguardar precisamente os interesses dos investidores com base, não é, na aplicação, então, destas regras. Nós, aqui, CMC, estamos preparados. Aliás, esse é o nosso dia a dia. É bom que também esclarecer isso, porque muitas das vezes confunde-se um bocado aquilo que é o papel da CMC com o da Bolsa, e o nosso papel aqui é de supervisor, não é? Garantir que a empresa que vai ao mercado respeita aquilo que são as regras que estão estabelecidas, deve ter contas auditadas, deve ter um modelo de governação que garanta mais transparência, entre outros aspectos que estão previstos aqui no nosso ordenamento jurídico. Não é? É óbvio que também, e é sempre bom reforçar isso, nós temos sido uma instituição que aposta muito na formação dos nossos quadros, precisamente para que nós aqui internamente percebemos o que é que se espera, não é, de um regulador e supervisor do mercado de capitais. Não é? No final do dia, essa é a nossa missão e estamos aqui para isso. Perfeito. Odeio, para os interessados em participar do processo de privatização via mercado de capitais, quais são os passos a dar, o que é que temos já disponível em termos de procedimentos? Obrigado, Samuel, excelente pergunta. Eu diria que os passos para poder participar no processo de privatização são iguais aos passos que se dão para poder participar hoje em dia no mercado Bodiva. Portanto, aqui o primeiro passo que nós temos que dar é contactar um intermediário financeiro, um banco comercial, uma sociedade corretora, abrir uma conta de custódia, porque é nessa conta que depois vão ser depositados os valores mobiliários que comprar, sejam eles ações, sejam obrigações, sejam unidades de participação, e depois analisar o mercado. Analisar o mercado é muito importante, porque eu referi há pouco que existem bastantes oportunidades, mas também existem riscos. Portanto, os investidores devem analisar esses riscos versus os benefícios, versus as vantagens, antes de poder investir. E aí o intermediário financeiro, a sociedade corretora, joga um papel muito importante, porque é essa entidade que deve prestar informação ao investidor para que ele possa decidir em sã consciência, com toda a informação disponível, e depois optar pelo melhor investimento, seja ele com risco menor ou um risco mais alto, não é? E depois, naturalmente, dar a ordem de compra e a ordem de venda ao seu intermediário financeiro. É o seu intermediário financeiro que irá trazer à Bolsa essas ordens. O intermediário financeiro tem acesso direto
ao nosso sistema de negociação e essa ordem será colocada diretamente no mercado e, naturalmente, se o preço indicado pelo investidor for um preço que esteja a ser feito no mercado, haverá negócio e o investidor vai poder tornar-se dono, seja de um título do Tesouro, seja de uma ação. Agora, há aqui um ponto que é importante e que eu gostaria de salientar, que é um ponto que o próprio mercado tem que melhorar, que é a necessidade que hoje em dia ainda vemos de os investidores terem que ir fisicamente a uma instituição bancária para poder transmitir aquilo que são as suas ordens de compra ou de venda. Nós, junto dos nossos membros, que são os bancos comerciais, as sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras, temos advogado a necessidade urgente de, até, obviamente, alinhada agora com esta questão do Covid, as pessoas não se podem deslocar, mas continuam a ter necessidade de investir e de rentabilizar o seu património, de ter disponível ferramentas online através dos seus home bankings para poder dar a ordem. Assim o Samuel, enquanto investidor, o Vamilson, enquanto investidor que tenha algum dinheiro guardado, não quer dizer que o Vamilson não tenha posso, muito. Adair. O Vamilson, enquanto pessoa privada, ou então mudando aqui para o Ednilson, desde que não seja um processo de privatização, não é? Possa, de facto, investir sem necessidade de deslocar-se ao banco. Eu acho que estes mecanismos de facilitação para que as pessoas possam rapidamente comprar ou vender os valores imobiliários é muito importante. O Vamilson se referia-se ao portal do investidor. O portal do investidor é um grande sucesso exatamente por isso, porque é fácil, basta entrar no endereço online, abrir a conta, comprar o título e depois fazer o pagamento no multicaixa. Já existem bancos que permitem que o pagamento seja feito no home banking. Então a evolução que nós temos que fazer para poder melhorar e dar uma melhor experiência de investimento para os nossos investidores é ter canais remotos e canais diretos sem necessidade de se deslocar fisicamente às instalações dos intermediários financeiros. Perfeito. Será o mercado de ações a única forma das empresas financiarem-se ou já há outros produtos na Forja e outros já em curso, para além do que mencionou do mercado de dívida corporativas, há outros produtos preparados para que as empresas possam se financiar via bolsa? Bom, estes são os mecanismos tradicionais, não é? Financiamento via abertura de capital, emissão de ações ou emissão de obrigações. Naturalmente, existe outros tipos de produtos e de investimento. Uma empresa pode se financiar, eventualmente, através de um próprio fundo de investimento. Portanto, há aqui outras alternativas de financiamento, dependendo daquilo que é o porte da empresa, não é? Se nós estivermos a falar aqui de uma pequena, média empresa, para além daquilo que é as soluções tradicionais do mercado de capitais, ações e obrigações e talvez fundos de investimento, existe aqui a possibilidade do chamado crowdfunding, do chamado financiamento colaborativo. Aquilo que nós sabemos é que esta forma de financiamento que dispersa o risco por uma grande quantidade de investidores e cujo investimento são montantes muito pequenos, mas que juntos acabam por formar um bolo grande e que permite financiar atividades, está a deslanchar no nosso país, está a ganhar adeptos. Agora, do nosso lado, no mercado de capitais, é necessário que publiquemos a regulamentação para o crowdfunding, para que possamos passar porque o crowdfunding tem duas modalidades. Tem a modalidade da doação, em que a pessoa doa o dinheiro para um determinado projeto, geralmente projetos de beneficência social, ou a modalidade em que faz financiamento. Pode financiar através de emissão de obrigações ou mesmo a comprar as ações. Assim que eu acredito que esteja publicado o regulamento, nós temos aqui uma plataforma que a própria Bodiva está a promover com bastante força e dinâmica, que é a DEA+, que é uma plataforma de crowdfunding, vai permitir
aos investidores, mesmo aqueles que têm 1000 kwanzas, 1500 kwanzas, 2000 kwanzas, poder fazer um investimento em outros produtos alternativos, para que possam financiar essencialmente micro, pequenas e médias empresas. Penso que nós temos que estressar isso de uma forma muito, muito forte. Nós precisamos de apoiar as pequenas e médias empresas. Para além daquilo que é o nosso foco aqui neste fórum, que é o programa de privatizações, nós temos um tecido empresarial que precisa de financiamento e a Bodiva é esse canal, seja através de crowdfunding daqui a breve prazo, seja através de emissão de ações, seja através de emissão de obrigações, é um caminho para poder se financiar. A Bodiva, naturalmente, enquanto entidade que pretende dinamizar mercados, também tem parcerias. Nós temos parcerias com entidades internacionais e que dispõem de uma carteira bastante grande para Angola. Nós estamos a falar de instituições multilaterais com montantes disponíveis para Angola acima de 1,2 bilhões de dólares e que neste momento não conseguem encontrar projetos financiáveis. Portanto, eu aqui penso que estamos já na fase final. Eu vou terminar com um apelo aos emitentes, às empresas que neste momento sentem aquilo que é dificuldade no seu financiamento, que contactem a Bodiva, contactem os intermediários financeiros da Bodiva, para que possamos mostrar aquilo que são as soluções que o mercado de capitais traz para eles como um mecanismo de financiamento das suas atividades. Perfeito. Doutor Ednilson, quais são os critérios definidos no momento da definição, passou o pleonasmo, da decisão da cota a ser privatizada? Vimos o caso da ENSA, que inicialmente havia a decisão de se privatizar a 100%, mas depois recuou-se. Então, gostaríamos de saber quais são os critérios que fizeram ou estiveram na origem desta alteração e, em regra geral, quais são os critérios a levar em conta. Sim, muito obrigado pela válida questão, André. O que é que acontece? Para a definição do percentual de venda de cada empresa são levados inúmeros fatores. São levados tanto a condição atual econômica financeira da empresa, quanto a estratégia governamental a título do Programa de Desenvolvimento Nacional, a estratégia governamental para aquilo que pode ser o desenvolvimento de cada setor, e também é levado em conta determinados interesses estratégicos do Estado. Naquilo que diz respeito à ENSA, como pode ver, houve uma alteração significativa do paradigma de venda, e a própria, eu não diria alteração, mas a própria ambiguidade daquilo que tem sido o percentual de venda tem em linha com a estratégia a longo prazo. Era toda a nossa intenção poder levar a ENSA a uma oferta pública inicial e dar um sinal forte aqui ao mercado, potenciar, dar seguimento à própria promoção e desenvolvimento do mercado de capitais, mas nós somos da opinião que devemos fazer as coisas bem feitas, as coisas devem ter o sucesso que merecem e não devemos romper determinadas barreiras que não são impostas, que visam apenas a qualidade regulatória e de supervisão a nível geral. E dito isto, foi então alterado o procedimento de privatização para um concurso público. Como eu diria, o percentual de venda não está definido, está em aberto. Se perguntarem se o Estado está disposto em alienar a maioria do capital, sim, o Estado está, mas naturalmente isso vai depender de todo o processo de negociação, vai depender daquilo que são as propostas que nos serão apresentadas, para podermos então definir se realmente estamos de acordo, porque quando se vai privatizar a ENSA, nós
Não estamos a privatizar qualquer empresa, estamos a privatizar a maior empresa do setor segurador. Estamos a privatizar uma empresa de domínio público, ou seja, há um beneficiário efetivo no final da cadeia, que neste caso é beneficiário e acionista, de certa maneira, que é neste caso a população angolana. Então requer aqui todo um rigor de garantir a qualidade desta privatização. E eu disse isto para poder então para poder direcioná-los à estratégia a longo prazo, que é realmente a dispersão do capital em bolsa, oferta pública inicial. Então, naturalmente, o Estado poderá ainda reter um certo percentual do capital, que irá permitir também fazer o acompanhamento da própria alavancagem da empresa e futuramente proceder então com a oferta pública inicial de formas a dar a oportunidade a todo angolano. Nesta fase inicial será apenas dada a oportunidade aos trabalhadores, mas numa fase subsequente nós tencionamos dar oportunidade a todo o pequeno forrador a poder participar deste processo, poder vir a ser então detentor de ações da INSE. Perfeito. Fica assim, então, passada a informação que os pequenos aforradores em breve poderão, ou no futuro, poderão fazer parte deste processo. De resto, resta-nos apenas agradecer a participação de todos. Queria só, Samuel, se me permite. Se me permite, aqui na deixada pelo Ednilson, é preciso que nós tenhamos consciência que é fundamental que o primeiro processo de IPO corra bem, não é? Porque se o primeiro não correr bem, e pela experiência, não é, de outros mercados, isso pode acabar por beliscar os processos seguintes, não é? Daí que é fundamental, como disse bem o Ednilson, que façamos as coisas com calma. Entende-se que existe alguma ansiedade para ver o primeiro processo da IPO em Angola, mas eu acredito que vamos chegar lá e é preciso reiterar que isso deve ser bem feito. Pode levar o tempo que levar, porque depois o que nós queremos é que os processos seguintes, não é, corram da melhor forma. Os mercados no final do dia são muito reativos, a gente vê como é que acontece nas bolsas internacionais, então é preciso ter isso em conta. Era só essa nota que eu queria acrescentar. Obrigado. Pronto, o regulador tem sempre a última palavra a dizer. Obrigado, Vanilson Rangel, obrigado, Ednilson Souza, obrigado, Daí. Obrigado a todos os participantes. Este foi o primeiro webinar voltado ao mercado de capitais realizado pela Mediaboom. No entanto, no próximo dia 8, haverá um webinar realizado pela CMC sobre o guia de investimento, mercado de valores imobiliário angolano, o guia para os residentes não cambiais. Por favor, peço a participação de todos, tal como merecemos a vossa participação aqui. De resto é tudo. Muito obrigado. E já agora, desculpa pelas condições técnicas iniciais. Obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, colegas. Muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Juntos fazemos mercado. É verdade. Nos mercados, eu aproveitava a dar nota a todos aqui presentes que o IGAP tem processos a decorrer, processos de privatização a decorrer, nomeadamente de fazendas, projetos agropecuários. Temos a segunda fase das unidades industriais da Zona Econômica Especial, em fase de privatização, que se demonstram oportunidades únicas para o tecido empresarial angolano poder expandir o seu negócio, expandir a sua atividade e poder, assim, dar o seu contributo a esta nossa Angola. Muito obrigado. Continue. Belas palavras para fechar. Obrigado, Ednilson. André, muito obrigado.